Olá, olá! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esta série de nome programar em C Sharp e hoje vamos falar sobre o switch, ou switch case como preferido. Ok, o que é o switch? O switch é uma outra forma de se trabalhar com decisões, ou seja, é outra estrutura de decisão e pode somente verificar uma relação de igualdade, ou seja, não pode usar operadores de comparação, que foi o que nós já aprendemos. O case compara o que fora definido em si próprio com o conteúdo do argumento que fora definido no switch. E depois temos então o default, que é algo que eu também já vou falar. Ok. Como é que criamos então um switch? Antes de mais, nós criamos então uma variável tipo char, ou seja, um só caractere, chamar de caso. E vamos colocar a letra A. Ok? E atenção que não é entre aspas, mas sim entre apóstrofos, porque se trata então de uma variável do tipo char e não do tipo string. Ok. Como podemos ver, temos então isto aqui sublinhado. Porquê? Porque ainda não estamos a usar esta mesma variável do tipo char que contém dentro de si própria a letra A. Ok. Escrevemos então switch, que é assim que se cria um switch case. Neste caso é o que estamos a fazer. E vamos colocar então aqui dentro dos parênteses a variável caso, que é o que vamos basicamente definir como objeto ou variável de comparação com cada um dos casos. Ok. Temos então aqui o default, que foi automaticamente colocado aqui. Porquê? Porque o default é executado quando o conteúdo do argumento for definido no switch, que neste caso é o caso, não for encontrado em nenhum case. Ou seja, podemos ter até vários cases. Por exemplo, case A, B, C. Ok? Se não tivermos então o caso D e aqui a letra for então a letra D, o que vai acontecer é que vamos automaticamente para dentro do default. Ok? Mas isso nós já vamos perceber, portanto não se preocupem. Vamos complementar já então aqui o default. Vamos colocar então aqui a função writeLine pertencente à classe console e vamos escrever o seguinte. Aqui cifrão e vamos colocar então aqui o caso. Então aqui entre chavetas, vamos chamar aqui a variável caso, que é uma variável do tipo char, ou seja, um só caractere, não existe. Ok? Portanto, fechar aqui. E depois temos o break, que o break faz é basicamente dizer, eu quero sair deste caso para então verificar outro, depois outro, depois outro, depois outro. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos começar então a criar os nossos cases. Neste caso será algo do género case, atenção, espaço, vamos colocar aqui o objeto de comparação. Atenção que esta parte é muito importante de saber. Se a variável de comparação do switch for do tipo char, os cases também terão que ser algo do tipo char. Se for do tipo inteiro, os cases é do tipo inteiro. Se for uma string, os cases também são do tipo string, ok? Portanto, o tipo de variável que estará aqui dentro, seja do switch, terá que ser do mesmo tipo à frente do case. Ou seja, para então se poder comparar. Neste caso, verificar a relação de igualdade ou não. Para verificar se ela existe. Ok. Depois, temos que fazer o mesmo que fizemos em default. Atenção que aqui é sempre 2 pontos. Ok. Portanto, estamos a dar início ao caso. E vamos colocar então aqui a função writeLine novamente a dizer o caso A existe. Como podemos ver, temos que colocar também o break. Porquê? Para depois, se tivermos outro caso ou até mesmo o default, sairmos do caso A, ou seja, dizermos que termina, ou seja, partiu ali, break, para passarmos então para o próximo e depois sim verificarmos se existe uma relação de igualdade. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar isto e criar então o caso B e o C. Ok? Como podemos ver, não é possível criar casos iguais. Portanto, vou colocar aqui o B e depois o C e aqui mudar também. Ok. Atenção que nós podemos fazer isto com o if, o else if e o else, que foi algo que aprendemos no vídeo número 12. Mas também, como existe o switch, eu ensino-vos também porque existem, dependendo também da forma que programam e o que é que estão a fazer, existem vantagens em usar um e depois sim usar o outro. Neste caso,
são ambos estruturas de decisão. Portanto, usar um ou outro é praticamente o mesmo, só que podem haver casos mais específicos. Ok. Vamos então executar este nosso pedaço de código e ver então o que acontece, ou seja, o que sucede. Vamos esperar aqui um bocadinho. Como podemos ver, ainda estou a mostrar algo do último vídeo, ou seja, vou ter que vir aqui e mudar para a classe deste vídeo, neste caso switch. E vamos então executar o nosso pedaço de código, limpar estas bibliotecas desnecessárias e colocar então aqui o start. E podemos ver que o caso A foi encontrado, ou seja, o caso A existe. Ou seja, o que está aqui, o conteúdo daqui, que é A, foi comparado com o caso A e notou-se que existia então uma relação de igualdade e todo o seu conteúdo foi então impresso na linha de comandos. Ok. Se, por exemplo, colocarmos então o C, neste caso aqui vamos colocar o C, vamos verificar que o caso C existe, ok? Ou seja, ele foi encontrado. Ou seja, como aqui é C, foi comparando com o A, e visto que não existia uma relação de igualdade, passou-se para o seguinte, para o B, não existia também uma relação de igualdade, e passou-se automaticamente para o C. Ok. Se eu agora colocar aqui o D, que é um dos casos que não existe, vamos passar automaticamente para o default, que nos vai dizer o seguinte. Vai nos dizer então que o caso D não existe. Ok. Portanto, eu espero que tenham percebido então esta estrutura de decisão, que basicamente é o switch, ou switch case, como preferirem, e é só esperarem pelo próximo vídeo que vamos falar então sobre ciclos. Quer dizer, vamos começar a falar sobre ciclos. Neste caso, o ciclo for, e depois, assim sucessivamente, o ciclo for each, while e do while, ok? Portanto, não percam e não se esqueçam, que é muito importante, não se esqueçam de praticar, ok? Estejam atentos então às novidades e happy coding!